recursos. Bom, como nós falamos na última aula, eu dei uma introdução, falei de forma genérica na questão dos recursos, então agora especificamente vamos entrar nos pontos principais que se referem ao recurso. Muito bem, eu falei da voluntariedade. O que é a voluntariedade? Voluntariedade é a oportunidade que as partes têm em analisar se devem ou podem ou querem repor recurso. Então, todo recurso ele é analisado pela voluntariedade. Então, se porventura a pessoa sofreu uma condenação, porém entende que essa condenação foi injusta, mas ela assumiu a prática do crime, mas ela entende que, por exemplo, a pena aplicada foi muito alta, ela pode recorrer. É voluntária. A parte dela, parte da parte do processo, a possibilidade de análise de interposição do recurso. Certo? E aí o grande problema é o chamado recurso de ofício, que contrapõe de forma gritante a voluntariedade. O que é recurso de ofício? Recurso de ofício é o próprio juiz. É como se você dissesse que o juiz está recorrendo da decisão que ele proferiu. Então é um contrassenso. Porém, o que a doutrina contempla, a jurisprudência veio fazendo para poder amenizar essa situação? Olha, o nome não é recurso de ofício. Recurso de ofício é só um apelido que na prática não ocorre. O que existe é o chamado reexame necessário. E aí o que se tentou buscar com o chamado reexame necessário? Existem determinadas decisões que, pela sua complexidade, é necessário que o tribunal ou a instância superior analise se aquela decisão está correta. Porém, são apenas 3 casos admitidos no artigo 574 do CPP. Primeiro caso, concessão no habeas corpus. Então, quando o HC é julgado procedente, quando concede a ordem de habeas corpus, vai haver o reexame necessário. Segundo ponto, que aí é o que surge uma certa divergência de 2008 para cá, que diz o seguinte: no caso de absolvição sumária, muito bem, só que no 574, inciso 2, fala da absolvição sumária do 411 do CPP. E se vocês observarem, a legislação alterou o Código de Processo Penal e passou a tratar de absolvição sumária no artigo 415 do CPP, não é isso? Muito bem. E aí surgiu uma nova divergência da doutrina. O 5742 não fala apenas nas decisões de absolvição sumária. Fala das decisões de absolvição sumária descritas no artigo 411. Só 411 foi revogado, não foi isso? E aí? E aí começou a divergência do seguinte: parte da doutrina entende que, bom, o CPP no 5742 fala de absolvição sumária, ponto. Onde está escrito 411, lê esse 415. Ok, isso é uma corrente. A segunda corrente fala o quê? Se a lei quis deixar expressamente consignado que é o artigo 411, não há que se interpretar extensivamente para o artigo 415. E aí fiquem à vontade de se posicionar e entender o que acham conveniente. Certo? Eu, particularmente, entendo que se a lei expressamente disse 411, quando a lei revogou o 411, poderia muito bem ter alterado o 5742 e dizendo o quê? Onde se lê 411, lê esse 415. Pronto, resolveu o problema. Agora, se a lei fez isso, não cabe ao intérprete ficar interpretando de forma extensiva em mala parte. Essa é a minha posição. Ok? Tudo bem? Mas saibam que existem essas duas pessoas. Então a questão do reexame. E a terceiro ponto, que é o 5743, que fala do 5743, não, agora eu me esqueci o artigo de cabeça, 7 alguma coisa, que fala da decisão que concede a decisão que concede revisão criminal, não, deferimento de reabilitação, desculpa. A gente vai falar de reabilitação ainda. Reabilitação é um processo que existe após o cumprimento da pena
para que a ficha, a FAQ, a folha de antecedentes criminais daquele que cumpriu a pena seja zerada, limpada, falando vulgarmente. Foi o que aconteceu com o Guilherme de Pádua, daquele crime contra a Daniela Pérez, né? Foi feita reabilitação, hoje, aí a mídia na época falou que hoje tem a FAQ limpa, se puxar a FAQ não consta nada. Isso acontece por conta do deferimento do processo de reabilitação. Ok? Então, qual é o artigo? Reabilitação formação de 743. 743 de reabilitação, isso aí. Então são 3 decisões que podem haver o reexame necessário. Primeiro, aquela que concede habeas corpus. Segundo, a absolvição sumária, e aí tem essa divergência, 411, 415. Onde está 411, ele é 415, se revogou 411, não fala mais nisso. E a terceira começa no 743, que é a reabilitação. Tudo bem? Bom, juízo de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade? Primeiro ponto. O que é isso aqui? A quo e a de quem? A quo e a de quem significa o seguinte: a quo é de onde surgiu a decisão. É a jurisdição que proferiu a decisão. E a de quem é a instância superior que irá analisar aquele recurso atacando aquela decisão proferida pelo órgão a quo. Exemplo: juiz juiz julga procedente a denúncia e condena o indivíduo. Vai haver apelação. Quem vai analisar a apelação? TJ. Juiz a quo, primeira instância. Juiz de quem? Tribunal, segunda instância. Ok? O que ocorre? Existem certos recursos que devem ser interpostos em primeira instância, na instância que proferiu a decisão, e essa instância fará uma análise prévia da admissibilidade daquele recurso e depois remeterá para a instância superior. Exemplo, apelação. Na verdade, uma apelação, por exemplo, ela tem 2 momentos de juízo de admissibilidade. O juiz de primeira instância proferiu a sentença, condenou. A defesa apelou, recorreu, interpôs a apelação. O juiz de primeira instância pode receber essa apelação, juízo de admissibilidade. Ele vai verificar se os pressupostos recursais estão presentes. Questões formais. O juiz de primeira instância, o juiz a quo, ele não analisa mais o mérito. São apenas questões formais. São apenas questões que envolvem o recurso. Não entra no mérito. Presentes pressupostos objetivos e subjetivos que veremos posteriormente, remete para o tribunal, para a segunda instância, para o órgão revisor. O juízo é de quem fará novamente o juízo de admissibilidade. Então pode acontecer de no juízo a quo não ter percebido, por exemplo, a tempestividade, que nós vamos ver que é o prazo, e no segundo momento de juízo de admissibilidade, o juízo é de quem rejeita o recurso. Porém, existem 2 situações: receber o recurso ou não receber. Quando se fala receber ou não receber, está se admitindo ou não a interposição, não está analisando o mérito. Recebimento ou não recebimento do recurso se refere à formalidade de interposição, não analisa o mérito, ok? Pois bem, esse recebimento pode se dar, como disse, em determinados recursos em primeira instância e posteriormente em segunda instância. Existem outros tipos de recurso, por exemplo, recurso distrito. Ele é interposto diretamente no tribunal. Então o juízo de admissibilidade vai ser feito apenas lá. Então somente o juízo de quem faz o juízo de admissibilidade. Ok? Mas para deixar bem claro, juízo de admissibilidade, questões formais, pressupostos objetivos e subjetivos, não adentra ao mérito. Ok? Receber ou não receber o recurso são questões formais que envolvem o recurso, não entra no mérito, tá certo?